Amém. Efésios capítulo 3. Nos diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos que seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Essa glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje, a gente está iniciando aqui o capítulo 3. Então, eu gosto sempre de estar lembrando, né? Já faz 2 semanas, para a gente prestar bastante atenção. Eu sempre digo, antes da gente começar a estudar, a gente deixar as nossas opiniões, o nosso achismo de lado, e sempre olhar para a palavra, irmãos. É muito importante. Porque o nosso coração, ele sempre batalha contra. Porque a Bíblia, ela sempre confronta o nosso ego, mas o nosso ego luta contra. Então é sempre muito importante quando a gente está estudando a Bíblia, quando nós estamos estudando a palavra, a gente abrir mão das nossas opiniões. E eu sempre digo que quando nós perdemos para a Bíblia, nós sempre ganhamos. Então tenham isso em mente, irmãos. Percam para a Bíblia, né? Abram os vossos corações, o entendimento e percam para a Bíblia. Quando a sua vontade quer resistir o que a palavra de Deus diz, deixa que a Bíblia ganhe, né? Porque quando a Bíblia ganha, nós ganhamos, tá? Então vamos ter isso em mente, e vamos analisar os textos, né? Acreditar, né? E seguir o que a palavra de Deus diz, né? E não as nossas opiniões. Então nós vemos aqui, no início do capítulo 3, nós vemos aqui do versículo 1 até o versículo 6, Paulo está falando aqui aos Efésios sobre o mistério do Evangelho. É engraçado que essa palavra mistério aqui, que é repetida 2 vezes, nós vemos aqui no versículo 3, e fala, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Nós vemos aqui no versículo 3 e vemos no versículo 4 também. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E nós vemos que a palavra mistério, ela é repetida várias vezes na Bíblia.
O que é? Isso é algo mal interpretado. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, mas eu vou falar um pouquinho também sobre isso agora, porque é justamente sobre esse mistério que Paulo está falando aqui. Então, é importante nós entendermos o que é o mistério, quando a Bíblia fala de mistério. Ontem eu falei sobre, ali contextualizando o capítulo 4 de Mateus, que o mistério era Jesus, que apontava tudo no Velho Testamento, que não tinha sido revelado, apontava para o Messias, e se cumpriu no Senhor Jesus. De forma que quando a Bíblia falava do mistério, era justamente que não tinha sido revelado ainda, né? O Messias não tinha vindo à Terra ainda. Então fala nesse sentido de mistério. E por que é importante? Aqui também Paulo fala de mistério, né? 2 vezes, como eu disse, é importante nós entendermos, porque as pessoas, nos nossos dias, elas mistificam tudo, né? Tudo é mistério, irmão. Aí um vai lá, tem uma revelação, só fala abobrinha, né? Fala coisa com coisa, e o irmão fala, é mistério de Deus, é mistério. Não tem nada de mistério de Deus. Aqui, nós vamos caminhar aqui os textos, e nesse contexto aqui, vamos entender qual que é esse mistério que o apóstolo Paulo está dizendo, tá? Mas é bom a gente entender para que nós não venhamos entrar em misticismo, né? Eu acho que nos nossos dias, hoje, um dos maiores enganos que existe dentro da igreja é justamente isso, esse misticismo. As pessoas gostam de mistério, coisas ocultas, e aí elas acabam entrando nesse misticismo e ocultismo, né? Coisas desconhecidas. Isso é muito perigoso, irmãos. Então é de extrema importância que nós venhamos entender o que a Bíblia está querendo dizer. Então aqui, né, como eu disse, versículo 3, versículo 4, Paulo falando sobre o mistério aqui, o mistério do evangelho. Mistério que não tinha sido revelado. Notem bem aqui no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado. Ou seja, olha aqui, ó, o mistério que não tinha sido revelado foi o quê? Foi revelado. Então não tem nada de mistério, não tem nada de oculto. Quando a Bíblia fala de mistério, é justamente isso, era algo que não tinha sido revelado e que estava sendo revelado. E nós vemos que na grande maioria das vezes que a Bíblia fala, é sempre falando do Senhor Jesus, né? Então é importante nós entendermos isso. Que era mistério, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Então aqui o mistério já não era mais mistério. O mistério aqui ele foi revelado. E notem bem que o versículo 6 explica o que é o mistério. Vamos ler o versículo 6. A saber, aí ó, a saber que os gentios são cordeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, irmãos, aqui já está explicando o que é. Se nós pegarmos o contexto e ir acompanhando, ele está falando que o mistério era, no Velho Testamento, era a promessa para os judeus. E aqui era esse o mistério, né? O plano de Deus foi ali gradualmente sendo revelado, de forma que o mistério aqui foi revelado. Não é mais só para os judeus, né? É para os gentios. Aqui, gradualmente, nós vemos que foi revelado que também é para os gentios. Então, esse é o mistério aqui em questão, que está falando. Então, notem bem, irmãos, que eu quero enfatizar bem isso. Eu quero que os irmãos estejam bem atentos quando nós falarmos disso, porque eu não quero que os irmãos entrem em misticismo, mistério, essas coisas tudo que os evangélicos hoje, a maioria, a grande maioria, ficam falando, né? Então, vamos entender o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, quando fala de mistério, era mistério que estava oculto, mas que foi revelado na Bíblia. De forma que, irmãos, não tem mais mistério nenhum, né? Nós temos todas as respostas na palavra de Deus e tudo se cumpriu no nosso Senhor, no nosso maravilhoso Redentor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não tem mais mistério. Eu sempre falo para as pessoas, quando nós abrimos a Bíblia, acabou o mistério, né?
E tudo que Deus tem para nos falar está aqui nessa palavra maravilhosa. E nós devemos meditar no Evangelho, confiar no Evangelho, analisar as Escrituras e confiar na palavra. Então aqui nós vemos os mistérios. Eles eram co-herdeiros do mesmo corpo por meio do Evangelho. Aqui está falando dos gentios, né? Do qual aqui no versículo 7, o apóstolo Paulo foi constituído aqui ministro. E é interessante nós vermos aqui que Paulo continua dizendo que no versículo 8, a mim, o menor de todos. É interessante, eu gosto muito de ver a humildade do apóstolo Paulo e eu acredito que nós podemos aprender bastante com a forma como Paulo se coloca perante Deus. E não somente perante Deus, a forma como o apóstolo Paulo se coloca perante os outros também. Quando ele está falando aqui, ele é o menor de todos os santos, ou seja, o menor dos apóstolos. E nós vemos ali em Coríntios que ele fala por quê? Porque ele perseguiu a igreja e ele se sentia totalmente indigno de ser um pregador do evangelho e ser um apóstolo de Cristo. Por mais que ele é um apóstolo de Cristo, ele é um enviado do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele pregou aqui, escreveu, foi revelado diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um verdadeiro apóstolo, mas ele se sente como o menor de todos. A gente, se nós analisarmos a vida do apóstolo Paulo, é muito interessante. Nós entendemos que ele foi o que mais trabalhou e o que menos queria ser peso para a igreja. Então, ele sempre seguindo nessa linha altruísta de querer servir as pessoas e não querer ser servido, se sentindo menor. E se nós olharmos na Bíblia, meus irmãos, nós vemos que todos os profetas ou homens de Deus, quando se depararam ali com a glória de Deus, a reação que você tem é de você se sentir minúsculo, né? Quando nós se deparamos com a glória de Deus, é assim que nós devemos nos sentir. Quando nós vamos à igreja, ou quando nós dobramos nosso joelho para orar ao Senhor, quando nós abordamos o Senhor, nós devemos sempre ter esse sentimento de reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Ele é, né? Então, irmãos, que nós venhamos aprender com o apóstolo Paulo, né, que se sentia como o menor, né, o que mais queria servir, né? E eu acho muito importante em tempos onde muitos são soberbos, né? Então é uma coisa que é contrário ao que o cristão deve ser, porque a Bíblia diz claramente que o humilde é exaltado, né? Mas o soberbo não. Deus, né? Deus resiste os soberbos, mas ele exalta os humildes. Então, que nós venhamos ter esse mesmo sentimento, irmãos. O cristão, ele não é soberbo. O cristão, ele olha para o outro sempre achando que ele é menor que o outro. Então, eu acho que essa é a forma apostólica que a Bíblia nos ensina a ter humildade perante os outros e principalmente perante ao Senhor, né? Eu vejo hoje em dia, irmãos, isso é uma coisa muito triste, essa questão do triunfalismo, as pessoas determinando a Deus o que ele deve fazer. Isso não são práticas bíblicas. Eu sempre gosto até de enfatizar a forma como o Senhor Jesus ele fazia. O Senhor Jesus sempre estava orando, 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 e nós vemos ali no Getsemane a forma como o Senhor Jesus se dirige ao Pai, com humildade. Senhor, se for da tua vontade, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então é assim, irmãos, que nós devemos nos dirigir em oração ao Senhor. Não é, eu determino a benção, eu determino... Não, irmãos, isso não existe. Não existe. Eu não vejo nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nenhum profeta jamais se dirigindo ao Senhor dessa forma. Jamais. Então que nós venhamos a não aprender com homens, mas que nós venhamos a aprender com Paulo, que se sentia o menor de todos, com humildade. Então é muito importante nós entendermos isso e aplicarmos isso, né, para as nossas vidas. Continuando aqui no versículo 18, no versículo 12, ou melhor, né, voltando para o versículo 10, aqui tem um ponto interessante, que para que a igreja aqui, né, para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui não estão falando de demônios, não, tá? Quando a Bíblia fala principados, potestades, príncipes dos reinos celestiais, lembrando que quando os anjos caídos, eles são anjos também. Então, quando nós falamos de principados e potestades, nós estamos falando ali de hierarquias entre os anjos. Então, aqui neste caso aqui não estão falando de demônios, até mesmo porque está falando de principados e potestades nos lugares celestiais, né? Celestes. Eu até estudei um pouquinho sobre isso, eu vi aí o Dr. Russell Shedd falando sobre isso, que aqui no caso está se falando mesmo de anjos, né? Nos reinos, nos lugares celestiais e não de principados e potestades. Mas, irmãos, o que eu quero dizer aqui desse versículo que nós vemos sempre o conjunto da igreja. A Bíblia ela sempre menciona o corpo, os santos, a igreja. Então nós devemos, eu já expliquei um pouquinho sobre isso, mas é muito importante que nós venhamos estar falando mais sobre isso e entendendo. Nós nunca vemos um cristão andando sozinho. É sempre os santos junto, é sempre a igreja, é sempre a congregação, o corpo de Cristo, né? Que diz que até os membros inferiores são importantes e são todos iguais, sendo Cristo o cabeça de todos. Então, eu quero enfatizar isso, irmão, aqui, e eu vou enfatizar novamente, porque volta no versículo 18, eu vou falar um pouquinho sobre isso. No versículo 18, ele fala com todos os santos, ali, falando ali do crescimento espiritual. Por que eu digo isso, irmãos? Hoje em dia existe a questão dos desigrejados. Essa semana mesmo eu encontrei com um pessoal que falando que era da igreja antigamente, e ele, não quero mais saber de igreja. Estou frustrado com a igreja só quer roubar dinheiro do povo, a igreja só tem gente pecador, e realmente só tem gente pecador, né? E na verdade, assim, é até interessante, irmãos, que eu ouvindo tudo isso, na verdade eu concordo com tudo isso. A maioria das igrejas estão atrás do dinheiro do povo, a maioria das igrejas, pecadores também, e nesse caso eu me incluo como um dos pecadores também, né? E pela graça do Senhor, todos nós, pecadores, né, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, existem muitas pessoas frustradas com a condição da igreja e elas se afastam. Só que aí que está o ponto que eu quero dizer. O caminho não é se afastar da igreja. O caminho é sempre na comunhão da igreja com os santos. Obviamente, eu sou muito claro e sincero em dizer que eu não recomendo pessoas irem em igrejas que pregam heresias. Eu sempre falo para a pessoa, busque uma igreja onde prega a Bíblia e congregue naquela igreja. Mas o que nós não devemos fazer é não congregar. Porque nós vemos a ação aqui é sempre em conjunto, dos santos. O crescimento espiritual, aqui como nós vemos no versículo 18, aqui que fala a fim de poderdes compreender com todos os santos. Nós vemos aqui juntos. Então a igreja sempre caminha junto, né? Então em comunhão com os irmãos, nunca separado. Então, biblicamente falando, esse é a forma. Nós devemos congregar numa igreja, devemos estar em comunhão com a igreja local. Nós vemos também a questão dos sacramentos, evangelismo também, você vê a igreja faz em conjunto, isso ajuda. A ceia do Senhor ali, a igreja, né? Bebemos o cálice, comemos o pão. Então a gente vê todo o culto ao Senhor é uma igreja em conjunto que faz isso. Então que nós não venhamos cair, né? Nessa questão de que as pessoas têm pregado muito hoje, a igreja são pessoas, então eu não preciso ir na igreja, então são os famosos desigrejados, né? Não é o caminho bíblico, irmãos. Nós devemos, sim, procurar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade e congregar e ter comunhão com os irmãos. Esse é o método bíblico. Versículo 12 agora, nós vemos aqui que Paulo, ele motiva aqui a igreja de Éfeso para que eles não desanimem, né, pelo fato de ele estar preso. Aqui fala, versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso... Peraí. Peraí, acho que eu peguei o versículo errado. Não, 13, desculpa. Porque vos peço que não desfaleçais
nas minhas tribulações, pois vós, por nisso está a vossa glória. Aqui ele está falando porque naquela época tinha muitos que estavam desanimados ali em Éfeso, porque eles sabiam que Paulo estava preso. Então aqui ele está falando aqui nesse sentido, para que eles não desanimassem, porque pelo fato de ele estar preso. E Paulo mesmo ele fala que o evangelho não estava em algemas, o evangelho não estava preso, né? Então ele estava preso, mas era necessário que ele estivesse preso. E um fato interessante, irmãos, que nós vemos de Paulo, Paulo ele produziu muito mais preso do que fora. Apesar que ele sim, ele trabalhou demais. Nós vemos quando as viagens missionárias, mas a preciosidade nós vemos o plano que Deus tinha para Paulo era escrever o Novo Testamento, né? Grande parte do Novo Testamento. Então nós vemos que todos esses documentos que foram escritos, Paulo que produziu isso, a maioria deles em prisão. Então é bem interessante isso. E Paulo aqui está incentivando eles, né? Dizendo não desanimem, né? Continuem firmes aí, porque para eles não ficarem tristes ali por causa da prisão de Paulo, né? E aí nós vemos aqui, a partir do versículo 14 em diante, Paulo aqui ora por eles. Aqui nós vemos no versículo 16, ele diz aqui, para que Deus conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. O que Paulo está dizendo aqui é que, assim como o corpo humano ele precisa ter força pela alimentação, da mesma forma, o homem interior ele só pode ser revigorado pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos, nós entendermos. Na teologia existe uma linha que chama monergismo, que ela entende justamente isso, né? A obra do Espírito Santo que faz, né, dentro de nós. E existem duas linhas, uma que é sinergista e a outra monergista. E a linha monergista é justamente que diz que quem efetua tudo em nós é o Espírito Santo. Eu, particularmente, sou totalmente, né, a favor, né, disso, que é exatamente o que o texto está falando, está dizendo aqui para nós, né? Nós devemos ter uma dependência em Deus e entender que até a questão da fé, né, como eu já falei muitas vezes, quem dá é o próprio Deus. Quem gera o arrependimento em nós é o Espírito Santo. E quem revigora, né, o nosso ser, nos restaura, também é o Espírito Santo de Deus. Versículo 17 continua, e assim, né, dizendo aqui assim, porque o Espírito nos revigora, né, nos transforma, assim habite Cristo em vosso coração. E aqui nós vemos duas palavrinhas aqui que fala arraigados e alicerçados em amor. E aqui uma coisa que nós vemos, não é possível estar alicerçados e arraigados em amor se Cristo não habitar em nós. Aqui gera um pouquinho de confusão, porque talvez muitos de vocês podem me perguntar, mas um homem pagão, quando eu falo pagão, um homem sem Cristo, ele pode amar? Uma mulher sem Cristo, ela pode amar também? Pode, né? Um homem não pode, um homem não cristão não pode amar uma mulher? Pode. Uma mulher também, né, não cristã, não pode amar um homem? Pode. Nós vemos vários tipos de amor, irmãos. Uma mãe também, uma mãe não cristã pode amar um filho? Claro, pode. Da mesma forma, um pai também, um filho pode amar amigos, né? Todos esses tipos aqui de amor que eu citei nem se compara com o amor que a Bíblia está dizendo aqui, que a Bíblia está mencionando aqui. O que a Bíblia está citando aqui é o amor de Deus, é o amor perfeito, é o amor que vem de Deus. Irmãos, quando nós falamos de amor, é muito fácil a gente amar uma mãe. É muito fácil amar uma mãe, amar o pai, amar pessoas que te amam. Todo mundo faz isso, até os pagãos, né? As pessoas sem Cristo fazem isso. Isso é natural da pessoa, né?
Agora eu quero ver a gente amar quem crucificou você, quem te persegue. É desse amor que eu estou falando. Quando nós falamos do amor de Cristo, né? Notem aqui no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. E olha aqui bem, continuando, o que que fala? Olha o tipo de amor aqui que a Bíblia está falando, que é um amor que excede todo o entendimento. É esse amor aqui que eu estou falando. Não é um amor de um homem por uma mulher, que um homem ou uma mulher tem atração um pelo outro, e aí é interesse, né? Uma mãe que te fez bem desde que você nasceu, te deu de tudo, é fácil amar essa mãe, né? O homem, ele ama porque ele interessa a ele amar, né? Deus não. Deus, ele é amor. Notem bem que o homem, ele ama porque ele é interesseiro, ele é influenciado a amar, né? Ele tem ali a família, a mãe, o seu círculo ali, ele é influenciado a amar. Deus, ele não, ninguém influencia Deus a amar. Ele simplesmente ama porque ele é amor. Ninguém influencia Deus. E é desse amor aqui que eu estou falando, né? O amor de Cristo é um amor que excede todo o nosso entendimento, ou seja, que o homem não compreende, irmão. De tão complexo que é esse amor, nós, seres humanos finitos, não podemos compreender esse amor maravilhoso, né, que excede todo o entendimento. Não é como o amor do homem, né, um amor interesseiro, muitas vezes capcioso, né? É o amor de Deus, é o amor perfeito, o amor que excede todo o entendimento. Versículo 18, aqui continua, a fim de poderdes compreender com os santos. Olha aqui, novamente, né? Aqui está falando que a fim de poderes compreender, né? Está falando de crescimento aqui, com os santos. Não está falando sem os santos. Santos aqui é a igreja, né? Quem são a igreja? São os santos, né? O corpo de Cristo. Então nós vemos aqui que o crescimento, no crescimento espiritual, nós devemos crescer junto com os santos, né? Em conjunto, não sem os santos, não sendo um desigrejado, né? Mais uma vez, aqui falando de igreja, sempre a ação em conjunta, em comunhão, o corpo de Cristo, os santos, né? Os irmãos da igreja, né? Para falar numa linguagem mais simples, né? Então, no processo de crescimento, no processo de amadurecimento, é essencial que nós estejamos juntos, né? Uns com os outros, né? Em amor, né? Todos juntos. E aqui nós vemos nos versículos finais, aqui nos versículos 20 e nos versículos 21, Paulo aqui, ele termina exaltando o Deus Todo-Poderoso, aqui dizendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, né, ou do que pedimos. Notem que no versículo 20 diz que é o poder de Deus que opera em nós. Irmãos, eu sempre falo isso, eu gosto de citar isso, é o poder dele que opera em nós, né? É importante nós entendermos isso. Por isso que o cristão não busca no homem. Nós não devemos buscar nada do homem, porque o poder é todo dele. E o poder dele manifesta em nós. Ele que opera em tudo, em todos. Nunca busquem homens, irmãos, né? Nunca sigam homens. Nós devemos juntos, os irmãos, os santos, a igreja, seguir o cabeça, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é ele que opera tudo. O poder é dele. É ele que opera em nós. Então é importante. Aí Paulo aqui termina, como sempre, né? Glorificando, exaltando o nome do Senhor. Notem, irmãos, que homenagens, eu sempre falo isso, até em liturgia de culto, em oração, é sempre nessa linha. A Ele, a toda glória, né? Seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Notem que sempre quem é exaltado é o Senhor. As homenagens são sempre para Ele, irmãos. Então é bom sempre, em tempos antropocêntricos, né, que nós vivemos, humanista, onde o homem quer receber sempre, né? É importante
que nós cristãos venhamos a permanecer com a essência, a base do cristianismo, que é exaltar, louvar o Senhor e sempre seguir nessa linha, glorificando o único que é digno de adoração, o único que é digno de louvor, que é o Senhor, né? Então a Ele seja dado todo louvor e toda glória a Ele somente por todos os séculos aqui e gerações, né? Amém, meus irmãos. Então a gente pode, eu vou fazer uma oração, a Valquíria, se quiser, pode estar terminando a gravação.